Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer a lista de exercícios, né, que eu deixei na aula passada. Mas antes de começar a fazer essa lista, eu vou ajudar vocês a resolverem aquela integral que eu deixei para vocês, né, que se refere ao cálculo do valor médio do momento, né, do momento linear. Bom, por que a gente quer calcular o valor médio do momento, né? Porque a gente quer a gente definiu variância, né? Escreveu a função de onda e mostrou que o valor médio da posição, né, de uma partícula é definido pela integral, né, da complexo conjugado da função de onda vezes o valor da posição vezes a função de onda, né, a integral em todo o espectro. E mostrou também que qualquer função arbitrária de R vai ter o seu valor médio, né, ou o valor esperado, calculado da mesma forma. Então, para mostrar que isso aqui é válido, se eu derivo o valor esperado do momento, da posição em relação ao tempo, eu tenho que obter algo relacionado com o valor esperado da velocidade, né? E, da mesma forma, se eu derivar essa velocidade em relação ao momento, em relação ao tempo, né, multiplicado pela massa, eu tenho que ter algo relacionado com a energia. Então, é isso que a gente está tentando demonstrar. A gente já fez a derivada, né, do valor esperado do momento e mostrou que isso está relacionado, né, com a integral sobre a densidade de corrente, e essa integral sobre a densidade de corrente leva ao momento da partícula, né? Bom, nos leva a esta relação aqui, né? Então, nesta relação, a gente vai ver que o valor esperado, né, da derivada a derivada em relação ao tempo do valor esperado da posição, né, ela é proporcional a uma grandeza que a gente chama de menos IH cortado nabla, né? E eu falei que esse termo está relacionado com uma operação matemática, né, um operador chamado operador momento, né, que quando ele atua sobre a função de onda, isso resulta no momento da partícula. Bom, se a gente deriva em relação ao tempo, né, o valor esperado no momento, isso deve levar a definição de força, né? Ou seja, deve estar relacionado de alguma forma com o princípio fundamental da dinâmica. Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou apagar aqui e vamos começar a fazer essa conta. Então, derivar o valor esperado do momento em relação ao tempo significa derivar em relação ao tempo a integral, né, em todo o espaço da função, do complexo conjugado da função, multiplicado por menos IH cortado, vezes o gradiente da função, né? Então, vamos derivar e depois a gente vê como integra essa equação. Então, essa derivada ela deve atuar aqui dentro da função. E como você tem um produto, né, você vai ter aí, colocar o menos IH cortado para fora da integral, e aí você vai ter menos a integral, a integral de menos infinito a mais infinito, vezes a derivada em relação ao tempo de psi estrela da derivada de psi em relação à posição dx, né? Então, agora aqui a gente tem uma derivada do produto, né? Então, a gente vai derivar primeiro sobre psi estrela e depois a derivada segunda aqui da psi em relação ao x e em relação ao tempo também, né? Então, isso aqui vai ficar menos i h cortado integral de menos infinito a mais infinito. Fazendo a derivada do produto, eu vou ter derivada de psi estrela em relação ao tempo, multiplicado pela derivada de psi em relação à posição,
mais psi estrela, derivada segunda de psi em relação à posição, em relação ao tempo, né? Ou o contrário, né? Para seguir a mesma lógica que a gente está fazendo aqui na primeira derivada. Então, derivada em relação ao tempo, derivada em relação à posição. Bom, como o psi é a função das duas variáveis, tanto do tempo quanto da posição, e quando eu derivo a função em relação a uma, eu mantenho a outra constante, a ordem da derivada não vai alterar, né, o valor final da operação. Então, eu posso trocar a ordem dessas derivadas de tal forma que eu vou reescrever essa equação utilizando o menos IH cortado aqui dentro. Então, separando essas integrais, né? Então, eu vou ter integral de menos infinito a mais infinito, né? De menos IH cortado, derivada de psi estrela em relação ao tempo, multiplicado pela derivada de psi em relação à posição, dx menos a integral de menos infinito a mais infinito. Aqui é menos mesmo, né? Derivada, tá. De psi estrela multiplicado por IH cortado, derivada. Bom, vamos separar agora a derivada da posição aqui, tá? Então, vou colocar derivada em relação a x de IH cortado, derivada de psi em relação a t, né, dx. Muito bem. Então, esses termos que estão entre parênteses aqui referem-se ao primeiro membro da equação de Schrödinger, né? Então, da equação de Schrödinger, a gente pode escrever o seguinte, que IH cortado, derivada de psi em relação ao tempo, é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, né, da derivada do Laplaciano, né, da função mais o potencial vezes a função. E o complexo conjugado, né, de forma análoga, aonde tiver número complexo, inverte o sinal, né? Então, derivada do complexo conjugado da função em relação ao tempo, igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes o Laplaciano do complexo conjugado da função, mais o potencial vezes o complexo conjugado da função, né? Então, esta equação de Schrödinger, a gente pode usar e substituir os valores, né, do termo que está entre parênteses aqui, pelo segundo membro de cada equação de Schrödinger. Esta primeira integral se refere ao complexo conjugado da função, enquanto a segunda vai se referir à própria... Quer dizer, essa primeira integral é aqui, né? É o complexo conjugado da equação de Schrödinger, e a segunda integral aqui é a própria equação de Schrödinger. Então, o que a gente vai fazer é substituir aqui e aqui. E isso vai nos levar a derivada em relação ao tempo do valor esperado do momento é igual ao quê? A integral de menos infinito a mais infinito. Agora, no lugar de menos h cortado, derivada do complexo conjugado da função em relação ao tempo, eu vou usar a equação de Schrödinger aqui,
E vou escrever menos h cortado ao quadrado sobre 2m, laplaciano de psi estrela mais v psi estrela. Então, fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vamos usar, nessa integral, a componente x, né, da função. Então, derivada segunda de psi estrela em relação à posição, mais o potencial vezes psi estrela, multiplicado pela derivada da função em relação ao tempo, em relação à posição. Derivada de psi em relação a x, dx. E no segundo membro, eu vou ter, no segundo termo, né, eu vou ter integral de menos infinito a mais infinito, e vai acabar sendo o complexo conjugado dessa equação. Né? É isso? Ah, não. Na verdade, é porque eu tenho uma derivada aqui em relação a x, né? Então, vai ser psi estrela derivada em relação a x. Agora, a equação de Schrödinger, o segundo membro da equação de Schrödinger, h quartado ao quadrado sobre 2m, derivada de psi, derivada segunda, né? De psi em relação a x, mais o potencial vezes a psi dx. Tá? Muito bem, agora eu tenho uma integral da soma, né? E vou transformar essa integral da soma em soma de integrais. Tá? Então, no primeiro membro, eu vou ter no segundo membro, né, eu vou ter o primeiro termo que vai estar relacionado com a integral de menos infinito a mais infinito. Bom, esse termo aqui é constante, eu vou tirar ela da integral. E vou deixar simplesmente menos h cortado ao quadrado sobre 2m. A integral de menos infinito a mais infinito. Derivada segunda de psi estrela em relação a x, vezes a derivada de psi em relação a x, dx, mais a integral de menos infinito a mais infinito, de v psi estrela, derivada de psi em relação a x dx, menos a integral de menos infinito a mais infinito, a psi estrela, derivada em relação a x. Não, tem o termo aqui dentro, né? Que é o menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vamos tirar ele da integral. Então, menos daqui com menos daqui fica mais. H cortado ao quadrado sobre 2m. Integral de menos infinito a mais infinito. Agora sim, psi estrela. Derivada em relação a x. Da derivada segunda de psi em relação a x. Dx, né? Menos a integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela, v psi dx. Tá certo?
Estou esquecendo alguma coisa nessa relação? Bom, esse termo aqui está relacionado com o laplaciano da função, né? Da função psi, estrela. Da mesma forma que esse termo aqui também está relacionado com o laplaciano da função psi. Vamos juntar esses termos que contêm o laplaciano da função, né? Tem um termo aqui que é comum também, que é h cortado ao quadrado sobre 2m, então vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m da integral de menos infinito a mais infinito derivada segunda de psi. Opa. Vamos escrever em termos do laplaciano, né? Laplaciano de psi estrela vezes a derivada de psi em relação à posição. Bom, como eu coloquei o menos em evidência aqui, e aqui tem um sinal de mais, né? Então aqui vai ficar menos psi estrela derivada em relação a x do laplaciano de psi dx. E o termo que contém o potencial, vamos colocar aqui mais a integral de menos infinito a mais infinito, né? E fica v multiplicado por psi estrela. E aqui, a derivada de psi em relação a x vai estar relacionado com o gradiente da função, né? Mas vamos manter a derivada de psi em relação a x. E aqui fica menos, né, psi estrela a psi estrela v. Esse termo aqui está faltando a derivada aqui, né? É a derivada do produto que vai aparecer aqui, ó. Então esse termo aqui está incompleto, né? Então tem uma derivada em relação a x de vpc dx, né? Então fica derivada em relação a x de vpc. Bom, todo esse termo aqui é integrado em dx, né? Bom, muito bem. Agora a gente tem que resolver esta integral aqui, né? Ver como resolver essa integral. Notem que essa integral é uma integral no volume, tá? Na verdade, quando eu passo do laplaciano, da derivada segunda em relação à posição para o laplaciano, aqui deixa de ser integral de menos infinito a mais infinito e passa a ser uma integral em todo o volume, tá? E aqui não é mais dx, aqui é dtal, ou seja, esse dtal aqui vai conter os elementos infinitesimais de posição na direção de x, y e z, né? Muito bem, então você tem uma integral de volume e a gente pode usar, e essa integral ela é descrita em termos de Laplaciano, né? E a gente pode usar o teorema de Green, o qual ele transforma uma integral no volume contendo Laplaciano em uma integral de superfície contendo gradientes, né? Então, usando o teorema de Green, notem que essa integral aqui, ela tem o seguinte formato.
a integral em todo o volume, né, de uma função que eu vou chamar de u, né, que se refere ao gradiente, aqui a derivada de psi em relação a x, vezes o laplaciano de uma função v, né, que é aqui o complexo conjugado da função. Menos, né, a própria função v, que é o complexo conjugado que eu chamei, multiplicado agora pelo laplaciano, né, da outra função psi, que é a psi, né, o laplaciano de u. Isso aqui é uma integral no volume de v. Eu posso transformar essa integral no volume em uma integral de superfície envolvendo, né, o gradiente. Então, a integral do volume vai ser igual a uma integral de superfície de u vezes o gradiente de v menos u menos v vezes o gradiente de u, né? Bom, como envolve superfície, né? Isso aqui vai ter que ser, e você tem um gradiente, que é uma grandeza vetorial, isso aqui vai ter que ser integrado por um elemento de superfície ds, que aponta na direção do versor n. Então, essa é uma integral que transforma, é um teorema que transforma a integral volumétrica em integral de superfície. Vou colocar no plural, né? Integrais volumétricas. Muito bem, o que a gente tem que fazer agora é aplicar esse teorema, né, de tal forma que a derivada temporal do valor esperado do momento vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2n. Agora, essa integral no volume vai ser uma integral de superfície. Né? E o gradiente aqui da função psi, o laplaciano vai se tornar um gradiente. Né? Então, vai ficar gradiente de psi estrela multiplicado pela derivada em relação a x, menos psi estrela vezes o gradiente da derivada. Né? Eu tenho a derivada de psi em relação a x. Escalar n ds. Né? E o último termo aqui do segundo membro, que é a integral em todos em todo o volume. Né? Vamos transformar isso aqui em... Na verdade, era para ter transformado aqui em cima, né? Como eu descrevi essa integral em termos do volume, né? Essa outra integral aqui também tem que ser colocada em termos de volume. Então, vamos colocar em todo o volume. E aqui esse termo aqui fica gradiente de psi. E esse termo aqui vai se transformar no gradiente
do potencial. Né, do potencial vezes a função. Bom, então, o segundo termo aqui vai ser a integral sobre o potencial, né? Sobre o termo que envolve o potencial, né? Então, fica V multiplicado pelo π estrela vezes o gradiente de π menos π estrela gradiente do produto de V π de tal. Bom, muito bem. Já dá para ver aqui o seguinte, que esse termo aqui, ele vai cancelar com um termo que vai aparecer aqui quando você fazer o gradiente do produto aqui, né? Então, você vai ter um termo que vai estar relacionado com o gradiente de V vezes π, e o outro termo que vai estar relacionado com o gradiente de π vezes V, né? Que é igualzinho esse termo aqui. Então, continuando, a derivada em relação ao tempo. Assim, o primeiro termo aqui o primeiro termo aqui envolve uma integral sobre toda a superfície, né, da função de onda. Né? Então, levando em consideração a propriedade da função de onda, né, que ela deve ser finita, quando essa superfície tende para um valor muito grande, essa função de onda tem que tender a zero. Isso implica que esse termo aqui, para um S, para uma superfície muito grande, esse termo aqui, ele vai a zero. Né? Então, esse termo aqui, zero para S tendendo ao infinito. Da mesma forma, esse termo aqui vai a zero para S tendendo ao infinito. Então, o que sobra da nossa relação é apenas esse segundo termo aqui. E esse segundo termo vai conter, além do termo que está relacionado com o gradiente da função, aqui eu vou ter o termo, né, esse produto aqui, vai ser V vezes o gradiente de π, mais gradiente de V vezes o π. Muito bem. Esse termo aqui, V vezes o gradiente do π, né, multiplicado por o complexo conjugado da função, né, que aparece aqui também, ele vai ser cancelado com esse primeiro termo. Então, notem que este termo e esse termo eles são iguais. Como tem o sinal de menos, isso vai resultar que o valor esperado do momento... Opa! Vai ser igual à integral... deixa eu ver... Tem um sinal de menos aqui, né? Então, vai ser menos... Vai ser esse termo aqui. Então, vai ser... Tem um sinal de menos aqui, menos... π estrela do gradiente do potencial vezes a π. Né? Então, vai ser esse termo. Então, isso vai ser integral em todo o volume. Π estrela, o valor desse sinal aqui eu vou passar para dentro da
parênteses, então fica menos gradiente de V. Vezes psi de tal. Bom, então este é o valor que a gente chega para, né, a derivada temporal do valor esperado do momento. Note o seguinte, que menos o gradiente do potencial é a definição de quê? Força. Então, isso implica, né, que você tem a taxa de variação do momento, do valor esperado do momento, é igual a menos o valor esperado do gradiente do potencial, né? Que é a forma como a gente escreve o valor esperado, né? Essa integral característica aqui é do valor esperado desse termo que está entre o psi estrela e o psi. E isso aqui nada mais é do que o valor esperado da força. Esta relação, pessoal, está relacionado com o teorema de Ehrenfest, né? Não sei se esta é a pronúncia correta. Não sei a pronunciar os nomes, né? Até a pronúncia do Schrödinger, né? Eu já vi várias pronúncias diferentes para Schrödinger. Os alemães eu acho que falam Schrödinger. Bom, aqui é o Ehrenfest. Né? Às vezes até para escrever eu tenho que fazer uma colinha aqui. Mas o fato é que esta relação ela descreve o princípio fundamental da dinâmica, né? Ou seja, a segunda lei de Newton, que é válido, né, para valores médios aí do momento e da força. Né? E ela está correspondendo com o princípio da correspondência com o princípio da correspondência, né, que foi o primeiro argumento que a gente usou, né, para fazer esses cálculos da taxa de variação temporal, tanto do vetor posição quanto do vetor momento. Então, eu vou perder um tempo aqui escrevendo, né, porque vocês sabem, eu deixo disponível aí as notas de aula para que vocês possam acompanhar depois nos estudos, né? Então, essa segunda lei de Newton, que é válida para os valores esperados, né? Quando a gente fala de valores esperados, a gente está relacionando aqui com valores médios. Bom, então é isso, né? A gente mostrou que a gente pode escrever o valor médio de grandezas físicas dessa forma, e agora o que a gente vai fazer é resolver alguns exercícios, né, que eu deixei na aula passada. Então, o primeiro exercício que eu deixei na aula passada pede, se não me engano, para calcular a densidade de corrente. Então, ele fala o seguinte: qual é a corrente de probabilidade para uma função de onda na forma, né, de A multiplicado por E i kx mais B multiplicado por E elevado a menos ikx, né? Então, vamos resolver esse primeiro problema, né? Cálculo da corrente de probabilidade. Corrente de probabilidade ou densidade de corrente, né? Então, letra A gente tem que psi de x
vai ser igual a e I elevado ao kx mais B e elevado a menos I kx. A questão B, a função B é psi de x igual a e elevado menos alfa x. E a C, R de x e elevado a I S de x dividido por H cortado, certo? Bom, como ele pede para calcular a densidade de corrente, qual que é a primeira procedimento que a gente pode fazer para este exercício? É escrever a probabilidade, a densidade de corrente de probabilidade, né? Como é que eu escrevo a corrente de probabilidade de um sistema? Vocês lembram qual que é a equação? H cortado sobre 2IM. Isso. H cortado sobre 2IM multiplicado por psi de x e t vezes a derivada de psi estrela. Opa, vou colocar a estrela aqui no primeiro termo. X e t em relação a x, né? O que mais? Menos C.C. C.C. O que seria o C.C? É o complexo conjugado desse primeiro termo, né? Então, o C.C aí é o complexo conjugado desse primeiro termo. Então, vai ser a psi de x e t vezes a derivada de complexo conjugado do psi de x e t em relação a x. Ok? Então, muito bem. Essa relação nos mostra que eu vou ter que calcular a derivada da função em relação à posição, né, para essas três funções. Então, vamos fazer aqui o primeiro, letra A. Como é que fica a derivada? Como é uma função apenas da posição, tá? Eu vou usar a notação de derivada total. Tá? Então, derivada de psi em relação a x. Qual que vai ser o valor dessa derivada? Aqui não é H cortado, aqui é K, né? Então, essa derivada primeira aí vai ser o quê? A e K. Isso. De E elevado a kx. Menos B e K. Isso. B e K. Exponencial de menos I kx. Exato. E a derivada do complexo conjugado? Menos I Ka. E menos IK vezes A, E elevado a kx, mais IH cortado, B de E elevado a kx.
né? Bom, basta a gente pegar o complexo conjugado dessa primeira derivada ou fazer o complexo conjugado da função e derivar em relação à posição, né? Vamos chegar no mesmo resultado. Muito bem, agora é calcular a densidade de corrente de probabilidade, né? Então, a corrente de probabilidade, a corrente de probabilidade, então, vai ser h cortado ao quadrado sobre 2im multiplicado por psi Bom, não tem como eu escrever a derivada em termos da psi por causa desse sinal aqui, né? Mesmo que eu coloque em evidência esse termo, tá, não dá. Então, o complexo conjugado da função vai ser o quê? A conjugado. Assim, pessoal, aqui vai ter que ter o conjugado de A e de B, tá? Porque a gente não sabe qual que é o valor desse coeficiente, né? Para saber o valor do coeficiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que normalizar a função e aí eu calculo o valor de A e B, né? Como eu não sei, vamos considerar ele como sendo complexo conjugado. Então, fica E elevado a I kx, quer dizer, menos I kx, né? Mais o complexo conjugado de B, E elevado a I kx, multiplicado pela derivada de psi em relação a x, né? Por esse primeiro termo. Então, fica IK vezes A E de kx menos IK, né, que é esse termo aqui, B de E elevado a menos IKx. Menos o complexo conjugado, né, desse termo que eu obtiver aqui. Bom, o que a gente faz agora? Multiplica aí, né? Multiplicando. H cortado ao quadrado sobre 2mi. Professor, mas a densidade de corrente não é só H cortado? É só H cortado, não tem um quadrado não. Obrigado. Escrevi errado. Estou acostumado a escrever equação de Schrödinger que aparece o H cortado, né, ao quadrado. Mas você tem razão. A densidade corrente é só H cortado sobre 2 vezes a massa vezes o número complexo. Obrigado, viu? Então, ó, fica multiplicar os termos trocados aqui, né? Esse vezes esse. E vezes esse. A vezes A conjugado vezes A vai ficar módulo de A ao quadrado, né? Então, fica I K vezes módulo de A ao quadrado, menos IK A asterisco B exponencial de E elevado a menos 2 vezes I kx, né? Porque o E elevado a menos I kx multiplicado por E menos I kx, você soma os expoentes aqui, vai dar menos 2I kx. Agora, o segundo termo multiplicado aqui,
e aqui. Então, aqui o primeiro termo eu vou ter mais IK B conjugado vezes A. De E elevado a 2IKX. Agora, esse vezes esse vai ter menos I vezes K, né, módulo de B ao quadrado. Agora, essa exponencial E de IKX multiplicado por E menos IKX, né? Quando soma os expoentes aqui, vai dar zero, E elevado a zero dá 1. O mesmo que aconteceu nesse primeiro termo aqui. Muito bem, então, colocando aqui em evidência o IK, que aparece em todos os termos, né, eu vou ter posso simplificar o I e me sobra que a densidade de corrente vai ser H cortado K sobre 2M multiplicado pelo módulo de quadrado de A mais módulo quadrado de B esses dois termos aqui, vamos ver se dá para... Bom, eu posso transformar isso aqui usando a relação de Euler, né, em somas de senos e cossenos, tá? Mas vamos escrever da seguinte forma, mais A asterisco B E elevado a menos 2IKX na verdade é menos, né? Agora mais, né, esse termo aqui que sobrou, B asterisco A de E elevado a 2IKX. Então, esta é o valor da densidade de corrente de probabilidade, né, para a primeira função. Bom, usar a relação de Euler, né? A relação de Euler diz o quê? Que E elevado a mais ou menos Iθ é igual a cosseno de θ mais ou menos I seno de θ. Então, se a gente usa essa relação aqui, né, pode escrever essa densidade de corrente em termos de senos e cosseno. Notem que ela ainda é uma densidade, uma função complexa, né? Se A e B forem valores reais, né, se forem constantes reais, então essa relação pode ser escrita da seguinte forma. Se A e B for real, então o complexo conjugado de A vai ser igual a A e complexo conjugado de B vai ser igual a B, né? De tal forma que a densidade de corrente
vai ser H cortado K sobre 2M, multiplicado por módulo de A ao quadrado. Desculpa, não vai ser mais, não tem mais não tem mais o conceito de módulo, né? Vai ser simplesmente A ao quadrado mais B ao quadrado, né? E aqui menos AB de E elevado a menos 2 e kx mais AB de E. Bom, a gente pode colocar em evidência, né? Colocando em evidência, vai ficar E elevado a menos 2i kx mais E elevado a 2i kx. Vamos escrever esse termo aqui usando a relação de Euler, né? Então, E elevado a menos 2i kx mais E elevado a 2i kx vai ser igual a cosseno de 2kx menos I seno de 2kx mais cosseno de 2kx mais I seno de 2kx. E essa relação vai nos levar a esse termo aqui, cancela com esse, vai levar a 2 vezes o cosseno de 2kx. Ou seja, a densidade de corrente vai ser igual a H cortado K sobre 2M multiplicado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes cosseno de 2kx. Dúvidas? Não. Tá certo? Alguém chegou nessa relação? Você fez, Temerson? Fiz. Deu esse valor? A minha não deu isso, não. Como que deu o seu? Não tem a parte do... Sei lá o que eu fiz aqui, só que não deu esse negócio, não. Mostra o seu aí para nós, vamos ver. Eu dei H cortado ao quadrado K sobre M. H cortado ao quadrado, K sobre M. E o que você fez com A e B? Mostra aí, Temerson. Parar de compartilhar minha tela. Pela diferença, ele cancelou. Tem como você mostrar? Nem escaneei, professor. Acho que eu devo ter errado aqui no sinal. Tá bom. Faz o seguinte, depois tira a foto e manda lá no grupo, tá? Na verdade, eu errei no sinal. Encontrou o erro? Encontrei. Tudo bem. Então vamos lá para o próximo termo. Né? A letra B. A de E elevado a menos alfa x. Então, psi é igual a A de E elevado a menos alfa x. Então, psi de x, né? Vou fazer bonitinho aqui. Então, o primeiro procedimento é derivar a função em relação a x. Ah, pessoal. Eu esqueci de uma coisa importante, ó. Esqueci de somar com o complexo conjugado aqui. Então, professor, tem que subtrair, tem que dar uma constante.
Então, tem menos o complexo conjugado, pessoal. Menos o complexo conjugado. E não é seno, Então, não, professor, em vez de cosseno? oi? Não é Vamos ver, seno. né? Eu esqueci de somar com o complexo conjugado, então o nosso resultado final lá pode alterar. Concorda comigo? Vamos somar aqui com o complexo conjugado e ver o que vai dar. Então, vai ser a densidade de corrente. E é seno, professor, não é cosseno, não. Volta lá na página anterior, só para dar uma... Ali, ó, ficaria menos exponencial de 2. L é um menos lá ali no lugar da soma. Aqui? Ah, Não, aqui é menos, né? aí seria um... Aí seria um... Tudo bem, aí muda de figura mesmo. Porque aqui você vai ter um mais aqui, né? E aqui vai ter um menos. É. Mas vamos ver, porque de qualquer forma, eu preciso ainda multiplicar, somar o complexo conjugado aqui. Ainda tem um complexo conjugado aqui que precisa ser subtraído. Tá vendo o perigo de você colocar o menos c.c aqui? Você acaba esquecendo, né? Que não pode. Então, é menos c.c. Vou colocar aqui embaixo. Então, fica h cortado vezes k, dividido por 2m, multiplicado por módulo de a ao quadrado, mais módulo de b ao quadrado, menos a asterisco b, e elevado a menos 2i, kx, mais b asterisco a e elevado 2i kx menos o complexo conjugado. Bom, então o complexo conjugado, né, do módulo de a permanece módulo de a ao quadrado, mais módulo de b ao quadrado, menos, né, complexo conjugado desse termo. O complexo conjugado do complexo conjugado de a é o próprio a. Então, fica a vezes o complexo conjugado de b, e elevado a 2i kx, mais o complexo conjugado do complexo conjugado de b é o próprio b, vezes o complexo conjugado de a, e elevado a menos 2i kx. Bom, então a densidade de corrente vai ser h cortado k sobre 2m. Bom, esse termo aqui a gente já pode cancelar com esse termo aqui, né? E esse termo aqui cancela com este termo aqui. Tá certo? Tá. Muito bem, então o que sobra? A complexo conjugado B, é o mesmo termo que eu tenho aqui. Então vamos colocar em evidência.
Isso aqui vai multiplicar acaba cancelando, né? Ah, não, tem um menos aqui. Tem um menos aqui. Então fica menos AB, A conjugado B, então esse termo aqui vai dar 2, né? Somando este com este. Dois A asterisco B, elevado a E menos 2i kx. E esse termo com este. Fica mais 2b asterisco A e elevado a 2i kx. Tá certo, Temer? Menos, professor. Tem um menos lá na frente. Termo é menos, né? Aqui, né? E agora sim. Agora sim. Mas ainda tá aparecendo um B a mais no meu. No seu do que no meu. O meu não tem esse B. Na verdade, nem o seno, né? Não entendi o que você falou. O meu não aparece nem o B nem o seno. Mas da onde que o seu não aparece o B? Ah, sei lá, eu acho que eu errei continha aqui, básica. Pode ser, porque né, a gente está fazendo a distributiva aqui. Da onde que surge B vezes A? Ó? Surge da distributiva entre os termos. Então, o primeiro termo vai ter um módulo de A ao quadrado. Né? O outro termo também vai ter um módulo de B ao quadrado. E aí você vai ter A asterisco vezes B e você vai ter B asterisco vezes A. E esses termos eles não vão sumir. Concorda? Então, a densidade de corrente X vai ser H cortado K sobre 2M. Bom, posso tirar o 2, né, da relação. A asterisco B e elevado a menos 2i kx. Vamos inverter aqui. Vamos colocar AB asterisco e elevado a 2i kx menos A asterisco B e elevado a menos 2i kx. Então, essa é a densidade de corrente. Agora sim, se a gente considera A asterisco igual a A, B asterisco igual a B, então essa densidade de corrente vai ser H cortado K sobre M, de AB multiplicado por cosseno de 2IK
Aí é seno, né? Como é que é? É mais I seno 2IK. Não, a relação de Euler é essa aqui, ó. E elevado a I θ igual a cosseno θ mais ou menos I seno de θ. Entendeu? Não tem um I, né? Que é kx. 2kx. Aqui também 2kx. Menos, né? Que vem do sinal aqui. Cosseno de 2kx, né? Menos I seno de 2kx. Com o menos daqui vai ficar mais. I seno de 2kx. Esse primeiro termo aqui cancela com esse terceiro. E a densidade de corrente, então, fica H cortado K sobre M. AB multiplicado por 2I, né? Seno de... então, vai ficar 2 ABI seno 2kx. Certo, Temerson? Foi esse o resultado que você chegou? Não. Conferiu aí suas contas? Alguém mais chegou nesse resultado? Tá errada a minha. Onde é que você errou? Não sei onde que eu errei, pra falar a verdade. Bom, tira uma cópia e manda para eu ver, tá? Tem que ficar bastante atento, né, com relação às derivadas, com relação a esse complexo conjugado aqui que a gente considera, né, e nas somas. Né? Essa é uma disciplina que vocês vão desenvolver muitas equações, muitas contas dessa natureza. Né? E é muito importante que vocês prestem atenção na soma do termo a termo e quando você aplica a relação de Euler. Tá? Bom, então vamos aqui para o segundo termo. Isso aqui está errado, né? Vou até... isso aqui eu vou excluir essa janela aqui. Vou inserir mais uma. Para resolver a letra B. B, o psi de x. Nós temos psi de x igual a elevado vezes a exponencial de menos alfa x. Vai. Primeiro procedimento, então, é calcular a derivada de psi. Vamos usar a derivada total em relação a x. Lembrando que agora eu tenho uma função real, né? Não tem um número complexo aqui. Então, isso aqui vai ser menos alfa a de e elevado a menos alfa x, que dá a própria função multiplicado por menos alfa. Né? E a densidade de corrente, então, vai ser o quê? H cortado
sobre 2mi, psi estrelas vezes a derivada de psi em relação a x, menos o complexo conjugado. Né? Então, isso vai dar h cortado sobre 2mi, psi estrela vai ser a Bom, vamos tentar levar aqui vai ser psi estrela vezes a derivada de psi em relação a x, que vai ser menos alfa vezes psi, menos o complexo conjugado da função. Ok? Bom, muito bem. Isso aqui vai ser igual ao quê? H cortado ao H cortado sobre 2mi. Menos alfa, psi estrela, psi. Menos o complexo conjugado vai ser alfa, psi, psi estrela. Bom, já dá para perceber aí que esse termo aí vai para quantos? Bom, tem menos dos dois lados, então vai ser vai ser H cortado alfa sobre 2mi, né, multiplicado por 2 vezes psi ao quadrado. Por que 2 vezes psi ao quadrado? Considerando psi como sendo real, né, como sendo uma função real, né, isso implica que o complexo conjugado da função é a própria função. Então, esse termo aqui vai dar psi ao quadrado, aqui também vai dar psi ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes psi ao quadrado. Então, eu vou ter h cortado alfa sobre 2m multiplicado por a ao quadrado e elevado a menos 2 alfa x. Então, essa é a densidade de corrente. Certo? Chegou nesse resultado, Termerson? Quem mais fez? Abádio fez? Você entendeu, Lizzie? Volta lá, professor, deixa eu ver aqui. Jesus, eu fiz tudo errado ali, professor. Você está fazendo errado, Termerson. O que você errou aí? Não sei, se eu sei que na minha vida deu 0. Professor, mais uma vez eu cheguei atrasada. Mas você conseguiu ver aí essa solução? Não. Bom, Eu ainda não vi. Tá. É só a aplicação da equação, né, da densidade de corrente. Como é que a gente calcula a densidade de corrente, né, de probabilidade? Então, essa relação aqui a gente mostrou em uma das aulas passadas, você vai ver lá no vídeo, tá, Lizzie? E essa densidade de corrente é o complexo conjugado da função vezes a derivada da função em relação à posição. Eu estou usando derivada total, né, levando em consideração que essa função depende só de x. Tá? Menos o complexo conjugado. Então, o complexo conjugado desse termo aqui vai ser, então,
a derivada de psi estrela em relação a x vezes psi. Então, o que a gente está fazendo nada mais é do que aplicando essa relação. Nesse caso do exemplo B, a função psi é uma função real. A gente vai ver nas aplicações que a gente pode expressar a função psi em termos de uma função real. Então, o que acontece com a densidade de corrente quando essa função quando a função de onda é uma função real? Professor, Então, esse C.C, ele também tem um menos na frente, não tem? Já que são iguais. Com esse menos aí da fórmula, ele ficaria positivo, aí cancelaria. ah, é verdade. Você tem Então, eu tô razão. aqui. Eu pensei, eu fiz toda a lista errada, não pode ser. Aqui é mais, né? Você tem Mas, razão. viu, acertei uma pelo menos. Então, aqui dá mais, né? Bom, o que o Temerson está falando é isso aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro termo aqui, né, o psi conjugado vezes a derivada de psi, vai dar menos, vamos colocar, derivada de psi em relação a x vezes psi estrela, vai ser a própria função a de e elevado menos alfa x, né, multiplicado pela derivada. E a derivada de psi é menos alfa a e elevado menos alfa x. Né? Então, isso aqui nada mais é do que menos alfa. Né? Esse termo aqui é o psi, da mesma forma que esse termo aqui também é Alô, psi. alô, alô. Oi, fala, Temerson. Fui eu não. Foi eu, professor, foi foda. Foi um teste aqui. Desculpa aí. Sem problema. Badio. Badio, o seu teste funcionou. Você tá entendendo? Tô entendendo. Só na parte que o senhor voltou lá atrás, que eu não entendi, a expressão estava negativa de um lado e do outro, acho que ela estava positiva, aí o senhor não cancelou, na página anterior. Aqui, né? Não, na página anterior. Aonde? Bem no início aqui, ó, o senhor colocou, Aqui? na primeira expressão, ó, na segunda o senhor colocou de azul, ó, tá menos AB, aí esse menos que tá aqui com o menos daria um mais aqui, ó, na primeira expressão, bem em cima, de cima. Aqui? Aí tá menos, né? Aí Sim. depois ela ia somar com essa do lado de cá, né? Aí não daria um mais. Você tem esse termo aqui, com esse vai dar menos, né? Não, mas esse outro aqui, ó, AB, complexo, conjugado, exponencial de 2. É menos, aí esse é menos aqui, ó. É menos 2 aqui, né? Não, ali não, no outro, professor, no outro aí em cima exponencial. aqui, ó. Bem na de cima, tem um outro menos aqui, ó. O senhor tá vendo aqui, ó? O senhor grifou o primeiro em azul aqui, ó. O primeiro. Aí o senhor segue a expressão aqui, ó, não, pra frente. B é na primeira linha? É isso, na primeira linha. Agora a próxima expressão, esse menos, né? Certo. Aí menos aqui, aí o senhor tem um outro menos aqui na frente, ó. Dá mais. Então, aí o senhor somou as duas e colocou menos 2 aqui, ó. Só que daí eu tinha que cancelar. Tá vendo? Aí na segunda o senhor colocou menos 2AB. O senhor viu aí? Deixa eu ver. Não, mas tá certo, tá? Ó, porque esse termo aqui vai somar com esse termo aqui, certo? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esse parênteses daqui e colocar o menos lá dentro. Então, aqui fica menos. Aqui também fica menos, né? Aqui fica mais. Isso. E aqui fica menos. Esse termo cancela com este, esse termo cancela com esse, certo? Certo. E agora fica menos A asterisco B, elevado, multiplicado pela exponencial de menos 2i kx,
né? Que é igual a esse termo aqui. Ah, entendi. Agora eu vi, agora eu entendi. Então fica menos 2a asterisco b e elevado a menos 2ik(x). Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Eu não tinha visto só Agora- asterisco. Agora somando esse termo com este. Então é Uhum. b asterisco a e elevado a 2ik(x) e b asterisco a e elevado a 2ik(x). Então fica 2b asterisco a e elevado a 2ik(x). Entendi. Eu entendi. Eu Daqui para cá eu tava só inverti, equivocado. ó. Daqui para cá eu só inverti. Eu escrevi esse termo aqui. Então fica o 2, né? Eu cancelei com 2 aqui, ó. 2, 2, 2. Tá? Então sobrou o quê? B, A asterisco B, né? Uhum. V elevado a menos 2ik(x). E aqui o termo A, B asterisco E elevado a menos 2ik(x). Entendi. Foi eu que estava equivocado. Tá, beleza. Não tem problema. A gente tá aqui para mostrar esses detalhes. Bom, nesse caso aqui, o que acontece se o x for para o infinito nessa função de onda? Se o x for para o infinito, essa função tem que ir a zero, né? Então, e elevado a menos alfa x, se x for para o infinito, esse termo aqui vai a zero, e a função de onda permanece finita. O que significa dizer que no infinito não deve haver densidade de corrente. Ou seja, se eu for calcular a densidade de corrente, realmente ela tem que dar zero. Então, a gente vai mostrar que a densidade de corrente para uma função real, ela tem que ir a zero. Então, o primeiro termo aqui é a psi estrela multiplicado pela derivada de psi em relação a x. A derivada de psi em relação a x é menos alfa psi. Né? Tá aqui. Então, isso aqui vai dar menos alfa psi ao quadrado. Né? Você tem psi aqui. E isso aqui também vai ser igual a derivada de psi estrela em relação a x multiplicado por psi. O que implica que a densidade de corrente, né, vai ser h cortado ao quadrado sobre 2mi. Esse termo aqui vai dar menos alfa psi ao quadrado, menos essa derivada, que é o mesmo termo, né? Menos alfa psi ao quadrado. Né? Menos com menos dá mais, era isso que o Temerson estava me chamando a atenção. Né? E isso aqui vai para zero. A densidade de corrente em x vai ser zero. Correto, Temerson? Se deu zero, está correto. Ah, valeu. E é coerente, né? Porque a função ela tem que ser finita. Então, o fluxo de corrente ele tem que ser proporcional à função de onda. Se no infinito a função de onda tem que ser zero, essa função também tem que ser zero. Né? Ela tem que ir a zero o fluxo de probabilidade. Então, para a letra B, letra C, agora, psi de x vai ser igual ao quê? R de x e S de x sobre H cortado. Então, vamos derivar psi de x em relação à posição. E isso aqui vai ser a derivada em relação à posição do produto Rx e de S de x sobre H cortado. Bom, isso aqui vai ser um pouquinho mais complexo, né? Porque primeiro você tem a derivada do produto.
Então, derivada de R de x em relação a x, multiplicado por E e S de x dividido por H cortado. É dividido por H cortado a função? É. Mas, agora você tem R de x né, desta derivada aqui. E essa derivada vai ser o quê? I sobre H cortado vezes E elevado a IS de x sobre H cortado vezes a derivada de S de x em relação a x. Concordam? Tá certo essa derivada? Tá certo, Wagner? Tá, obrigado. Então, continuando. A derivada agora do complexo conjugado da função em relação a x vai ser o quê? Bom, o complexo conjugado da função vai ser o complexo conjugado de R de x. Eu não sei como que é esse R de x se comporta em relação a x. Pode ter um número complexo aqui, né? Então, tem que levar em consideração o complexo conjugado dessa função. De E elevado a menos I S de x, né? Complexo conjugado de S de x sobre H cortado. Então, essa derivada vai ser também uma derivada do produto, né? Então, eu vou ter a derivada de R de x em relação a x, multiplicado por E elevado a menos I S de x conjugado sobre H cortado. O menos aqui é devido ao fato de quando você considera o complexo conjugado do sinal de uma função, o número complexo I muda de sinal. Então, aqui como está positivo, ele passa para negativo. Mais complexo conjugado de R, né, de x, multiplicado por menos I sobre H cortado, E elevado a menos I S de x sobre H cortado, vezes a derivada de S em relação a x. E agora, o que a gente faz? Agora a gente está apto para calcular a densidade de corrente, que eu vou retornar a escrevê-la, né, para que vocês possam sempre fixar como calcula a densidade de corrente, o fluxo de corrente, né, de uma partícula, né, quântica. Então, é 2mI multiplicado pelo complexo conjugado da função vezes a derivada da função em relação à posição, menos a derivada do complexo conjugado da função em relação à posição vezes o psi. A derivada da função em relação à posição a gente tem aqui, e a derivada do complexo conjugado da função em relação à posição a gente tem aqui. Vai dar uma conta um pouquinho trabalhosa, né? Cheio de detalhes, mas não é difícil de ser realizada. Então, vai ser H cortado ao quadrado, H cortado sobre 2mI. Vocês me perdoem, porque sempre quando eu coloco H cortado sobre 2m, o meu cérebro automaticamente já coloca o quadrado aí sobre esse H cortado devido à equação de Schrödinger. Mas a densidade de corrente, como o nosso colega já nos alertou aqui, não tem o quadrado. O H cortado é simplesmente, não é elevado ao quadrado, né?
Então, fica o complexo conjugado da função, que é R asterisco. Tá? Eu vou, por simplicidade, omitir aqui o argumento da função. Tá? Então, vou colocar simplesmente R e elevado a menos I S sobre H cortado, vezes a derivada. A derivada de psi em relação a x vai ser a derivada de r em relação a x e elevado a is sobre h cortado, mais r, vamos escrever o seguinte, vamos colocar o i sobre h cortado para cá, então fica i sobre h cortado, r e de s sobre h cortado, derivada de s em relação a x. Tá certo? Agora, menos a derivada de psi estrela em relação a x vai ser a derivada de r então, lá é a derivada de r em relação a x multiplicado por e, aqui é um r asterisco, né? E elevado a menos i s asterisco sobre h cortado mais r asterisco, tá? Vamos colocar esse termo para fora agora, né? Menos i sobre h cortado, r e elevado a is sobre h cortado, vezes a derivada de s em relação à posição. Tudo isso multiplicado pela função, que é r e de is sobre h cortado. Tá certo? Dúvidas? Tá entendendo, Lizzie? Lizzie ainda está na aula? Tá entendendo, Abádio? Na medida do possível, sim. Rafael, tá certo as minhas contas? Tá certo, hein? Emerson? Sim? Tá igual às suas? Não, Vamos lá. porque o meu resultou numa coisa bem diferente. É? O que você fez diferente com relação ao que a gente está fazendo? Não sei, só sei que a minha resultou em r quadrado sobre im vezes a derivada de s em relação a x. A gente não terminou ainda aqui, né? Tem que fazer essas contas, né? Ah, tá. Então, isso aqui dá h cortado sobre 2mi. Agora, como é que a gente resolve esse termo aqui? Bom, a exponencial, ela se cancela aqui, né? Essa exponencial com esta e essa exponencial com esta. Concorda? Da mesma forma, aqui essa exponencial se cancela com esta, e essa aqui tem um sinal negativo que eu esqueci, né?
Esse sinal negativo aqui vem de onde? Aqui eu estou pegando o complexo conjugado, ele vem desse termo aqui, ó. Então, a derivada fica R de menos I sobre H cortado, então é menos aqui também, então esse termo aqui cancela. Então, vai sobrar R conjugado, que multiplica a derivada de R em relação a x, mais I sobre H cortado, derivada de S em relação a x, menos R, que multiplica a derivada de R em relação a x, menos I sobre H cortado, tem um R aqui, derivada de S em relação a x. Bom, devo estar esquecendo um R aqui nesse termo também. Faltando esse R aqui, ó. Esse termo aqui. E esse R aqui é R conjugado, né? É R conjugado. Bom, tem alguma coisa mais a ser feita aqui nesse termo? Esse S aqui também é conjugado. Aqui e aqui. Aqui também. E aqui também. Bom. Com essa equação toda aí, né? O que está diferente do seu, né, Temerson? Eu acho que é porque eu não levei em consideração que as constantes ou esse R podia ser complexo conjugado, né? Então você considerou que elas são funções reais, né? Mas o Sim, problema não sim. diz nada sobre o fato delas serem funções reais. Sim, por isso que eu não me toquei. Tá? Por isso Bom, a que tá gente tudo pode, errado, professor. Menos aquela do zero que eu acertei que não tinha a como dar gente pode errado, né? levar em consideração da forma como você fez também, né? Levar em consideração que as funções são funções reais, né? A função S de R e S de X são funções reais. E aí, bom, a gente vai obter outro resultado, tá? Mas vamos voltar para o arquivo de exercícios. Vê que dá trabalheira do caramba, né? Só umas funçõezinhas bem simples, da o cálculo da corrente de probabilidade já dá umas contas legal para fazer, né? Bom, o segundo e o terceiro são questões de cunho teórico, né? O primeiro é falar como que o postulado de de Broglie entra na teoria quântica de Schrödinger e qual o significado do valor esperado de uma grandeza. O que vocês responderam? Eu pulei essas. Alguém fez? Bom, então como é que a gente pode responder? Primeiro, definindo o postulado de de Broglie, né? O postulado de Broglie diz respeito a
que o momento pode ser calculado, né, a partir da relação de H sobre lambda. E como é que esta relação entra na equação de Schrödinger? Muito bem. A equação de Schrödinger, ela é descrita em termos de IH cortado, derivada de psi em relação a x, igual o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano de psi. É relação ao tempo, professor. Muito bem, obrigado. Em relação ao tempo, tá certíssimo. E aqui é um Laplaciano, né? Não é o gradiente. Então, notem, a equação do Schrödinger, eu estou somando termos que estão relacionados com o quê? Essa equação ela é equivalente à equação da energia, que relaciona momento ao quadrado sobre 2m, mais a energia potencial. Então, cada termo da equação de Schrödinger está relacionado com energia. O primeiro termo com energia total, né, no primeiro membro. No segundo membro, o primeiro termo relacionado com energia cinética e o segundo termo relacionado com energia potencial. Então, a equação do Schrödinger se relaciona com a relação da de Broglie, levando em consideração que o momento da partícula é um momento que obedece ao postulado de Broglie através da relação H sobre lambda. Entenderam? O primeiro termo aqui de energia cinética, né, o operador de energia cinética, ele pode ser descrito em termos do momento, né, ou seja, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano de psi, está relacionado com p quadrado sobre 2m, e o p está relacionado com o comprimento de onda de de Broglie. Então, é dessa forma que, né, o postulado de de Broglie entra na teoria quântica de Schrödinger. Entenderam? Sim. O que significa valor esperado de uma grandeza? Em termos estatísticos, o valor esperado de uma grandeza, né, então essa aqui é a questão de número 2, né? Vamos considerar uma grandeza G. Então, o valor esperado de uma grandeza, ele é calculado em mecânica quântica, né? A gente mostrou que o valor esperado de uma grandeza em mecânica quântica é calculado em termos da integral em todo o volume, em todo o espaço, né? Se for o espaço em 3 dimensões, é em todo o volume. Se for num plano, é em toda a superfície. E se for ao longo de uma direção, é em toda essa direção de menos infinito até mais infinito. Né? Pelo produto da complexo conjugado da função por esta grandeza, multiplicado pela própria função, né, de tal. Então, é a integral em todo o espaço, né, de psi estrela G, psi de tal. Mas a pergunta é, o que significa esse valor esperado? Bom, esse valor esperado, a sua definição, o seu entendimento é em termos estatísticos. Então,
Teoricamente, isso implica que quando você vai fazer uma medida dessa grandeza física, o valor esperado dá o valor mais provável que está relacionado a o que vai ser medido sobre essa grandeza. Ou seja, você pode também definir em termos do valor médio da grandeza. Então, é o valor mais provável que essa grandeza pode assumir quando você faz um número muito grande de medidas dessa grandeza, né? Então, você define ela em termos estatísticos. Tá? Então, dessa forma, a gente pode responder aí a questão 3. Entenderam? Uhum. Bom, o tempo está chegando ao fim, mas vamos falar da equação 4 rapidamente, como que se resolve a equação 4. Na equação, no exercício 4, né, ele dá uma função de onda e diz que ela está confinada no espaço entre menos a sobre 2 e a sobre 2, e fora desse espaço a função é zero. Então, o primeiro procedimento é mostrar que essa é uma função, que esta função é uma equação, é solução da equação de Schrödinger. Então, para mostrar que ela é solução da equação de Schrödinger, o que a gente tem que fazer? Substituir a equação diferencial. A gente substitui na equação, né, de Schrödinger e calcula a derivada da função em relação ao tempo, calcula a derivada da função em relação à posição, né, a derivada segunda. Essa função é apenas numa direção x, né? Tá. E substitui na equação de Schrödinger essas derivadas. Se essa igualdade permanecer válida, significa que essa é uma função de onda, tá? Então, vocês vão ter que fazer esse cálculo. Encontre o valor de E para esse primeiro estado citado. Então, como é que eu calculo o valor esperado de E? Quando você faz a derivada, você já obtém. Quando você faz a derivada, você já obtém direto? Porque você vai ter uma igualdade da função de φ vezes a energia, aí na outra igualdade você vai ter os termos. Para a igualdade ser válida, a energia, o E tem que ser igual àquele, o termo dentro do cosseno, ou seno. Mais as constantes. Tá. Uma outra forma de calcular o valor esperado de E, né, que é a energia total, notem que a energia total, olha só, está relacionado com a derivada da função em relação ao tempo, certo? Então, como é que a gente calcula o valor esperado de uma grandeza? A integral, né? Como aqui a função de onda é uma função unidimensional, eu vou calcular essa integral de menos infinito a mais infinito. Do complexo conjugado da função, né, multiplicado por menos i, h cortado, derivada em relação ao tempo, da função de onda, tá, dx. Então, esta integral aqui também deve dar o valor esperado do primeiro estado excitado, né? Vou colocar 1. Vou colocar 1 aqui porque é o estado excitado. Ele está falando que essa função de onda, ela descreve o primeiro estado excitado da partícula. Então, vou colocar 1. Então, se você calcular, substituir a função de onda aqui e fazer as cálculos dessa integral, deve levar o valor de E. E esse valor deve estar correspondente, né, ao valor que você obtém quando calcula aí a questão A que ele pede para mostrar que a função é solução da equação de Schrödinger. Então, deve ser equivalente. Depois, ele pede para traçar o gráfico, né, da dependência espacial da função. Vocês podem fazer isso levando em consideração um tempo infinito, né,
Por exemplo, no tempo inicial, t igual a 0, e calcula como é que essa função vai evoluir no espaço. Pode usar o Desmos lá, né? E depois calcular os valores esperados para x, x quadrado, p, px. Como é que a gente calcula o valor esperado para essas grandezas? Então, vou mostrar para vocês como é que faz. Para x, x quadrado, p e p quadrado, né? Bom, o valor esperado para x, pessoal, a gente calcula a integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela x, psi estrela vezes x, psi dx. O valor esperado para x ao quadrado, o que vai mudar? Integral de menos infinito a mais infinito. O que vai mudar daqui para cá é que agora eu tenho um expoente ao quadrado aqui. Então, é x ao quadrado, psi dx. O mesmo se aplica para p e p de x. Então, o valor esperado do momento vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela p psi dx. Tá? E o valor esperado do momento ao quadrado vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, psi estrela p quadrado psi dx. O que muda de x para p é o seguinte, que agora o p vocês vão escrever como sendo menos i h cortado derivada em relação a x. Este p não é uma função, né? E sim uma definição matemática. A gente vai falar na próxima aula sobre isso, tá? Sobre os operadores. Então, o P que vai atuar sobre a função de onda aqui é o operador momento. É o P de operador momento, e ele é definido como sendo menos i h cortado derivado em relação a x. A gente mostrou aí na dedução, quando a gente calculou quando nós calculamos a derivada do valor esperado da posição em relação ao tempo, a gente encontrou, né, esta relação nas nossas contas, né? E essa relação está associada ao operador momento. Isso aqui é uma propriedade matemática, é uma operação sobre uma função que faz com que essa função seja transformada em uma outra função, né? Obviamente, quando você aplica esse operador sobre uma função de onda, e essa função for uma solução da equação de Schrödinger, né? Então, o que você pode obter é a própria função multiplicada por uma constante. E essa constante que você obtém, esta sim vai estar relacionada com o momento linear da partícula. Tá? Mas aqui, quando a gente calcula o valor esperado do momento, o P que a gente insere aqui nas nossas contas é o P relacionado com o operador momento. Tá? Da mesma forma, quando a gente calcula o valor esperado da energia total, esse termo que vai atuar aqui sobre a função de onda está relacionado com o operador de energia total, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses operadores, né? Operador momento, operador posição, operador energia cinética, operador de energia total e assim sucessivamente. Tá? Então, para calcular o valor esperado, né, de x, x quadrado e p, a gente usa essas relações. Use a condição de normalização para determinar a constante A. Isso aqui não é difícil, né? Então, para calcular a constante A, a única coisa que a gente tem que fazer é calcular a integral de menos infinito a mais infinito do complexo conjugado da função
multiplicado pela própria função, dx, e igualar a 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar a função onde o valor dela é finito. Né? Ou seja, onde ela está, a partícula está limitada a se mover. Então, vai ser A seno de 2πx sobre A. Né? Então, vai ser A. Vou colocar um A conjugado aqui. A seno de 2πx sobre A pequeno, né? E de I e T sobre H cortado, multiplicado pela função, que vai ser A seno de 2πx sobre A e de menos I e T sobre H cortado dx. Então, é fácil notar aqui que esse termo aqui relacionado com o exponencial, ele se cancela. E essa integral, né, isso aqui igual a 1. E aí eu vou ter A vezes A vai ser módulo quadrado de A. Da integral de menos infinito a mais infinito. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. 2πx sobre A. Dx igual a 1. Então, o A, pessoal, né, vai ser o quê? 1 dividido pela raiz quadrada dessa integral aqui. Da integral de menos infinito a mais infinito do seno de 2πx sobre A dx. Então, esta é chamada constante de normalização. Por que constante de normalização? A gente calcula essa constante A e quando multiplicamos essa constante A pela função, por uma função de onda, a gente torna essa função dimensional, normalizada, né? Torna a função normalizada. Então, o que a gente vai calcular aí é o valor de A em termos do A pequeno, né? Que aparece aqui. O próximo é para calcular os produtos em relação de certeza ΔX e ΔP, que aparece na posição no momento. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que calcular o valor de ΔX e o valor de ΔP. Né? A gente já mostrou como é que calcula, né, em termos da variância. Né? Como é que calcula a variância desses termos? Num problema anterior, a gente calculou o valor esperado de x, valor esperado de x ao quadrado. Essas relações aqui, elas são usadas para o cálculo da variância. E aí, após calcular a variância, a gente encontra ΔX, ΔP, e multiplicado por ΔX, ΔP, vai encontrar aí a relação de certeza para essa função. Entenderam? Sim. Bom, passei 10 minutos aí da aula, mas de qualquer forma eu mostrei como é que faz aí todos esses exercícios. Notem o seguinte, 4 exercícios, né? E que envolve muita conceito teórico e muita habilidade algébrica, né, para resolver esses problemas. Tá? Vocês fazem aí esses exercícios e já pode ir mostrando lá no WhatsApp. Esses exercícios aí, eles vão estar na relação lá da lista de exercício desse capítulo, tá? Eu mostrei como é que resolve, mas tem coisas aí que vocês vão ter que fazer a mais.